(9 de abril de 1990, Moscou. Fria manhã na conturbada capital soviética. A Guerra Fria chegava ao fim. 6 meses após a queda do Muro de Berlim. 4 meses após a execução do ditador romeno Ceausescu. A Europa Oriental se livrava do regime ditatorial. A União Soviética também. Quantas mudanças! As mudanças podem ser medidas de muitas formas. Aqui está uma. O reverendo Sun Myung Moon foi visitar Moscou. Uma extraordinária reviravolta de velhos hábitos e atitudes. The Reverend Sun Myung Moon, founder of the World Media Association, the Summit Council for World Peace, and the Association. Em Moscou, o líder religioso falaria para um grupo de ex-chefes de Estado e jornalistas internacionais, em 9 de abril de 1990. Mais extraordinário ainda, o reverendo Moon estaria com o presidente Mikhail Gorbachev no Kremlin. 2 supostos inimigos, mas não eram, pelo menos não agora. Em 11 de abril, o balé folclórico infantil coreano, Os Anjinhos, um conjunto fundado pelo reverendo Moon e sua mulher, se apresentou para a primeira-dama soviética Raisa Gorbachev. Mais uma primeira vez. Quem estava por trás disso tudo? Por que o reverendo Moon fora a Moscou? E por que o líder soviético recebeu um homem que sempre combateu o comunismo? Por muitos anos, a imprensa soviética o chamou de maior anticomunista do mundo e coisas piores. Em abril de 1990, seria diferente. Esta é a história daquela jornada de paz e reconciliação, num mundo cambiante e ainda perigoso. Para entendermos isso, precisamos nos reportar às origens da missão do reverendo Moon. Ele nasceu a 6 de janeiro de 1920, em Gwangju, num vilarejo da presente Coreia do Norte. Naquele ano, a União Soviética se debatia numa guerra civil. Na América havia paz e desencanto. Woodrow Wilson ficou doente na Casa Branca e Warren Harding se elegeu prometendo o retorno à normalidade. Outras regiões não tiveram paz. Durante 10 anos, a Coreia fora ocupada pelos japoneses e no pobre vilarejo de Gwangju, perto do Mar Amarelo, a família Moon sentia na carne o duro jugo japonês. Durante centenas de anos, a família Moon lavrou pacientemente a terra, com trabalho árduo e estoicismo. Mas no princípio deste século, operou-se uma profunda mudança em sua vida. Os Moon se tornaram fervorosos cristãos, presbiterianos, graças a missionários americanos. Mas como os demais coreanos, a família não pôde praticar sua fé cristã em paz. Não em 1920, porém. O governo de ocupação não permitia outra religião senão o shintoísmo, uma restrição deliberada para obliterar a identidade coreana, a cultura, a língua e a história que unia este povo por mais de 5.000 anos. Para o jovem Moon, a perseguição japonesa estimulou ainda mais sua procura de Deus, proporcionando uma experiência profunda e pessoal. Como outros líderes religiosos, de Moisés a Maomé, que viveram em tempos atribulados, a busca de Deus foi espicaçada pelo grande sofrimento humano. Para o jovem, era simples e antiga a questão: por que havia tanta maldade no mundo? A resposta veio quando Sun Myung Moon tinha 16 anos. Na Páscoa de 1936, o jovem Moon rezava numa montanha perto de seu vilarejo, quando, disse ele, viu Jesus de Nazaré. Na aparição, Jesus mandou-o continuar a sua obra inacabada, começada há quase 2.000 anos. Tal comando de pacificar o mundo surpreendeu o jovem Moon. No princípio, ele se recusou, mas finalmente aceitou a tarefa. Como São Paulo, Sun Myung Moon sabia que ainda não estava preparado para sua missão. Durante 9 anos, ele leu a Bíblia e orou, pedindo orientação e revelação a Deus. Em 1945, após a derrota dos japoneses e libertação da Península Coreana, ele começou.
Não era uma tarefa fácil. Sam Myang-moon sabia que devia começar em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, já ocupada por tropas soviéticas. Mas o ateísta governo norte-coreano não permitia liberdade religiosa. Como os japoneses, os novos governantes do norte não queriam concorrência ideológica. Por isso, em agosto de 1946, o reverendo Moon foi preso pela primeira vez. E esta não seria a última tampouco. Ele foi espancado, torturado e jogado como morto no pátio da prisão. Seguidores do reverendo Moon levaram-no dali e cuidaram dele até ficar bom. Disseram que a recuperação foi um milagre. Pronto, o jovem reverendo pregava novamente a sua mensagem, ignorando a proibição total do ensino religioso no norte. De novo, novos problemas. Era abril de 1948. Por pregar a palavra de Deus em Pyongyang, Moon foi enviado para Hangnam, um campo de trabalhos forçados reservado para os piores inimigos do regime. Os presos eram obrigados a trabalhar até a morte. Poucos duravam mais do que 6 meses. O reverendo Moon aguentou por quase 3 anos. Ele sabia que não podia sobreviver só por sua vontade. De sua mísera ração, dava a metade para os seus companheiros. Depois orava, pedindo forças, e isso aumentava sua vontade de viver. Esta determinação ajudou os outros também. Alguns sobreviveram, outros morreram, mas o reverendo Moon deu a eles o conforto que pôde. Em 25 de junho de 1950, tudo mudou outra vez. Naquele dia, as forças norte-coreanas cruzaram o paralelo 38, objetivando unir as duas Coreias pela força. Kim Il-sung fracassou, mas só porque o presidente Truman enviou o socorro de tropas americanas. Mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida e outros milhões se transformaram em refugiados. Para o reverendo Moon, a investida do norte contra o sul representou a libertação de Hangnam. Graças ao ousado desembarque do general MacArthur em Incheon, em setembro, o exército norte-coreano bateu em retirada. Os B-29 americanos bombardearam alvos cada vez mais para o norte. Hangnam foi um deles. Um mês após retomar Seul, as forças dos Estados Unidos entraram em Hangnam. Na hora H, porque o reverendo Moon e os demais presos iam ser executados no dia seguinte. Os norte-coreanos não queriam deixar testemunhas. Apesar de livre, o reverendo Moon não aceitou a segurança do sul e regressou a Pyongyang em busca dos membros de sua congregação. Restavam poucos. Com 2 fiéis seguidores, ele procurou a segurança do sul quando 1 milhão de chineses cruzaram o rio Yalu, empurrando as forças da ONU para a retaguarda. O reverendo Moon, no auge do inverno, carregou nas costas um discípulo ferido por quase 1000 quilômetros de terreno acidentado e estradas congeladas cheias de refugiados. Seu destino era Pusan. Pusan foi um desastre humano. Apinhada de desabrigados e tropas derrotadas de uma dezena de nações, a cidade foi novamente o último reduto da Coreia não comunista. Para o reverendo Moon, significava trabalho árduo como estivador, ganhando apenas o suficiente para sobreviver e manter o seu grupo. Ele dormia onde podia. Apesar da pobreza, o reverendo Moon continuou a pregar a sua mensagem de esperança. Poucos o ouviram. Mas os que ouviram construíram a primeira igreja de unificação numa colina perto de Pusan. Não era um templo de alabastro e ouro, e sim uma humilde cabana feita de barro e pedra e velhas caixas de ração do exército. O reverendo Moon disse aos seguidores que com Deus todas as coisas são possíveis e que nesta nova era haveria paz na terra e a humanidade viveria pelo amor de Deus. Em princípio de 1951, a promessa parecia ser apenas um sonho. 3 anos depois de começada uma paz hesitante na Coreia, o reverendo Moon fundou oficialmente a sua igreja, que levou o nome imponente e inusitado de Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Logo, a nova igreja de unificação ultrapassou as fronteiras da Coreia. Primeiro para o Japão e depois para o mundo. Em 1960, o reverendo Moon casou-se com Hak Ja-han. O casamento produziu 13 filhos e 13 netos. E, junto com a família, cresceu a igreja também. Em 1971, Moon foi para os Estados Unidos, que, como a Coreia e o Japão, passou a ter um significado especial para ele.
Os Estados Unidos foram os responsáveis pela defesa da Coreia do Sul de uma agressão. Por isso, manifestava gratidão, mas acreditava também que Deus esperava muito mais do povo americano. Para o reverendo Moon, ficou claro que nos anos 60 e 70 os Estados Unidos se afastaram de seus ideais originais e corriam o perigo de perdê-los. Se dependesse do homem da Coreia, isto não aconteceria. Por isso, o reverendo Moon falou nos 50 estados em sua campanha do Dia da Esperança. Repetiu também a sua mensagem para as multidões do Madison Square Garden e Yankee Stadium. Ele falou a todos, graúdos e miúdos, que quisessem ouvir. Foi à Casa Branca convidado pelo presidente Nixon, quando ele se debatia com o escândalo Watergate. O reverendo Moon falou também às duas casas do Congresso dos Estados Unidos. Antes disso, encontrou-se com o ex-presidente Dwight Eisenhower e outros líderes mundiais, como o primeiro-ministro japonês e dirigentes do Vietnã, procurando a reconciliação numa era de confronto internacional. A campanha do Dia da Esperança continuou no Japão e Coreia, em 1975, encerrando com uma enorme assembleia de 1.200.000 pessoas. Até o fim do ano, o reverendo Moon teria enviado missionários a 135 países. A Igreja da Unificação tornara-se um movimento mundial. Mas a América continuou no coração de sua missão. No ano do bicentenário 1976, o reverendo Moon organizou a maior concentração de todos os tempos na capital americana, ao lado do monumento a Washington. Mais de 300.000 pessoas de todos os credos e cores compareceram. Ali ele pregou a sua mensagem de um mundo unido sob Deus. Ali ele profetizou o fim do comunismo, dizendo que ele iria a Moscou pregar ao povo soviético. Assim, deste momento em diante, declaramos solenemente que temos um objetivo adicional, outro passo a dar. E este objetivo é Moscou. Mas a antiga oposição ao comunismo como um ideal que degenerou não continha ódio nem medo do povo dos países comunistas. Como ele declarou numa entrevista à imprensa soviética, não posso esconder o fato de que por 40 anos me opus ao marxismo. Não porque eu odeie Karl Marx. Ele estava certo ao condenar o sofrimento e a exploração humana. Mas, ao mesmo tempo, o marxismo nega a existência de Deus, quando a minha experiência espiritual me mostra que Deus existe e que não há coisa mais preciosa do que encontrar e conhecer o seu coração. Foi uma mensagem franca que nunca mudou. O reverendo Moon pedia a reconciliação dos povos, mas não cedia os seus princípios. Nada de bom pode acontecer até que uma revolução espiritual ocorra em cada coração humano. A discriminação, a guerra, a pobreza, a destruição do ambiente mundial são problemas causados pela maldade humana. E só Deus, com seu amor, pode curar esta doença. Mas a mensagem precisa de um veículo. No caso do reverendo Moon, havia muitos modos de contar a história. Em 1976, ele criou a empresa Comunicações das Notícias do Mundo e 2 jornais diários, o New York City Tribune e Notícias del Mundo, em espanhol. Em 1982, The Washington Times foi fundado e logo se tornou um sério competidor do jornal The Washington Post. Seu editor é Arnaud de Bourgrave. Temos dado vários furos desde que estou aqui, temas que não se encontram em outros veículos importantes, de tal forma que eles tiveram que usar e dar crédito a nossas matérias. Quando estive na Europa, tive o prazer de ver o Washington Times citado a toda hora na Voz da América e na BBC para cadeias mundiais que alcançam centenas de milhões de pessoas. Outros jornais foram estabelecidos em outros países. No Uruguai, Últimas Notícias. No Egito, Middle East Times. No Japão, o Sekai Nippo. E na Coreia, Segye Times. O reverendo Moon criou revistas como Insight e O Mundo e Eu,
maciço catálogo de 700 páginas contendo as melhores informações culturais do mundo. A imprensa escrita foi completada com a mídia eletrônica, como o Centro de Televisão de Washington e One World Productions, no Japão. Unindo estes mundos da imprensa e eletrônica está a Associação da Mídia Mundial, que patrocina viagens de repórteres investigativos sérios aos pontos de origem das notícias. Reúne também os membros do Quarto Estado numa conferência anual onde os problemas e oportunidades da mídia são ventilados. Entretanto, há quem pergunte por que um líder religioso se empenha tanto na construção de um império de comunicações. O Reverendo Moon responde: meu motivo é simples, é porque eu reconheço o poder da mídia de cumprir a vontade de Deus. A segunda metade do século XX está dominada pela comunicação. Meu desejo é alcançar a paz mundial duradoura. Uma paz baseada num sistema de valores verdadeiros. A consecução deste objetivo será mais provável pelo trabalho da mídia do que pelo poder militar. A comunicação é uma chave e as ideias são uma outra. A fim de fomentar pensamentos sérios numa era de transição e convulsão, o Reverendo Moon fundou numerosas organizações, como a Associação para a Unidade da América Latina e o Conselho de Cúpula para a Paz Mundial. Estas organizações reúnem ex-chefes de Estado e outros líderes para promover a paz e o bem-estar de toda a humanidade. Uma manifestação do pensamento humano é a tecnologia. O Reverendo Moon tem sido um campeão na disseminação da tecnologia para as nações subdesenvolvidas. E tem feito muito mais do que simplesmente falar. Para o Reverendo Moon, os lucros comerciais sempre serviram um propósito moral. E sem ele, sua verdadeira missão não poderia ser realizada. Só através da tecnologia avançada é que as disparidades sociais, econômicas e políticas do planeta podem ser corrigidas. Esta correção é um dos desafios fundamentais para a humanidade. Mas existem outros também. O Reverendo Moon acredita que sem a cooperação da União Soviética, a paz não seria alcançada e nem o homem sobreviveria. Um dos meios de alcançar isso é através do intercâmbio cultural. Em 1990, ele estabeleceu a Academia Universal de Balé, em Washington, sob a direção artística de Oleg Vinogradov, diretor do Balé Kirov. As aulas são dadas por professores altamente qualificados do Balé Kirov de Leningrado. Não surpreende, portanto, que um homem da Coreia quisesse visitar a União Soviética. Uma promessa feita em 1976 e cumprida em abril de 1990. Ali, sob os auspícios da Associação da Mídia Mundial, 400 jornalistas internacionais se reuniram com centenas de colegas soviéticos para discutir o impacto das comunicações mundiais. Havia uma certa ironia nisso, como disse o Reverendo Moon. No Oeste, especialmente aqueles que me temem, pensavam que seria impossível realizar a Conferência da Mídia Mundial em Moscou. Estavam certos de que a União Soviética jamais me daria um visto de entrada. Pensaram que o governo soviético nunca permitiria tal conferência. Sinto admiração e profundo respeito pelos vossos líderes e também pela vossa mídia. São muito bem informados, sabem da verdade a meu respeito. E entenderam que a visita do Reverendo Moon a Moscou seria benéfica para a União Soviética e me concederam o visto. Assim, a conferência se realizou com sucesso. Ao mesmo tempo, o Conselho de Cúpula para a Paz Mundial e a Associação para a Unidade da América Latina congregaram 60 ex-chefes de Estado para discutirem o significado de perestroika e glasnost. Apesar da importância destes encontros, eles empalidecem quando comparados com a reunião de Samyang-moon com Mikhail Gorbachev. Dois homens que representam mundos diferentes se reuniram finalmente no intercâmbio amistoso. A reconciliação estava na mente do líder soviético ao enfrentar enormes problemas domésticos.
O reverendo Moon manifestou a esperança de que o grande sofrimento do povo russo e outros povos do velho império fossem convertidos por Deus numa vitória sobre a decadência espiritual e a desesperança. Esta opinião foi manifestada num livro especialmente preparado para a reunião de Moscou. Escrito em inglês e russo, ele leva a mensagem de esperança e conciliação do coreano. Na atribulada União Soviética, o livro do reverendo Moon despertou grande interesse. E por que não? Para a velha geração dos líderes soviéticos, ele era o inimigo intratável. Entre os nomes dados a ele pela propaganda soviética estavam o vigarista de batina e fiel com um morteiro. Ele fora acusado de ser um agente da Coreia do Sul e dos serviços americanos de espionagem. Mas não desta vez, não em Moscou, em abril de 1990. Como disse um comentarista da agência de notícias Novosti, num documentário sobre a visita do reverendo Moon, uma vez que as leis de moralidade pregadas por Moon não são diferentes dos 10 mandamentos universais, não há motivo por que o reverendo Moon não possa visitar-nos. Além disso, Moon procura, como nós, proibir as armas nucleares e salvar o meio ambiente. Agora os soviéticos o aceitaram como um homem de paz e reconciliação. E o coreano reconheceu abertamente que as políticas do presidente Gorbachev ajudaram a sanar as divergências entre leste e oeste. Que Gorbachev corajosamente permitiu que os povos da Europa Oriental buscassem o seu próprio destino. E foi o presidente Gorbachev que, disse o reverendo Moon, finalmente abriu a cortina de ferro. Alguns líderes soviéticos concordaram. Albert Vlasov, presidente da agência Novosti. Mudanças realmente revolucionárias estão ocorrendo em nosso país. A perestroika e glasnost fizeram uma mudança positiva no mundo para relações mais abertas, baseadas num código moral de valores universais. A coisa principal que determina as atitudes de hoje é o crescente entendimento da unidade de nosso mundo, da integridade de nosso destino comum na Terra. Enfim, glasnost significa a capacidade de enfrentar a verdade, de ouvir e de entender os outros. Significa renunciar à prática do comando político cínico, ao hábito de considerar tão somente as nossas próprias opiniões e julgamentos. O reverendo Moon falou também com autoridades e jornalistas soviéticos. Numa cerimônia especial, o Conselho de Cúpula para a Paz Mundial apresentou a prestigiosa Medalha da Unidade e Liberdade a 3 altos líderes soviéticos. Um homem de paz e da verdade, o reverendo Moon não mediu palavras com a Novosti quanto à nova era de dificuldades do povo russo. Francamente, estou desapontado. Não vejo afluência aqui. O Manifesto Comunista declarou que um paraíso de verdade seria construído para o povo. Eu não vejo. Ao contrário, vejo muito sofrimento, má estrutura econômica e até falta de alimentos e de coisas comuns. E percebi que o sistema não funciona aqui. Não há força neste país que leve seu povo à prosperidade. A negação de Deus, da doutrina de Marx e Lenin, provou ser errada. Todos esses retratos na parede precisam desaparecer. Precisais encontrar a verdadeira glasnost e perestroika, refazer a vossa sociedade e estabelecer a liberdade e prosperidade para o vosso povo. E o reverendo Moon se preocupou quanto ao futuro do país. Procurais mudar abruptamente o vosso sistema político. Não pode ser feito da noite para o dia. Imaginai um prédio do qual se tira o porão. O prédio cai. Vós precisais de apoio e compreensão do mundo livre, de cooperação. É necessário que o socialismo e o sistema de mercado livre façam as pazes. O processo já está em andamento, mas tendes que restaurar o que o sistema comunista destruiu, a propriedade privada. É preciso restaurá-la rapidamente. Do contrário, as pessoas não terão incentivo para trabalhar. Para a surpresa de muitos, o governo tratou o reverendo Moon como distinto hóspede oficial. Ele ficou no October Sky Hotel, geralmente reservado para a elite soviética. Mas ele passou pouco tempo no hotel. Seu programa incluiu recepções coletivas de imprensa e discurso de abertura da Conferência da Mídia Mundial. Para a recém-liberada imprensa soviética, o reverendo Moon e a Conferência da Mídia Mundial se tornaram a cobertura da semana. Entrevistas, discursos, representações tiveram lugar todas as noites nos noticiários nacionais. Aliás, a Conferência da Mídia Mundial foi dinâmica e teve controvérsia. O ex-editor do jornal USA Today,
Al Newhart, apresentou sua opinião sobre os destinos da imprensa mundial. E não há dúvida que a mídia, hoje em dia, está criando a agenda global, mais do que os nossos políticos, economistas ou acadêmicos. Jornalistas soviéticos, japoneses e outros exploraram o tema glasnost ao máximo. Foi tudo novidade para uma sociedade que não faz muito tempo tinha só o ponto de vista oficial publicado na mídia controlada. Mas houve incertezas também. Richard Pipes, um perito em assuntos americano-soviéticos. Uma União Soviética democrática não é perigosa. Uma União Soviética totalitária é muito perigosa. Se a ordem totalitária da União Soviética se transformar em democrática, poderemos coexistir melhor do que nunca. Ao mesmo tempo, as deliberações do Conselho de Cúpula foram cumpridas num tom mais diplomático. E houve uma surpresa. Líderes passados e presentes avistaram-se também com o presidente Gorbachev, graças ao reverendo Moon. Entre eles, Joseph Lantz, ex-secretário-geral da OTAN, Salvador Laurel, presidente das Filipinas, e Jani Sail Singh, ex-presidente da Índia. Após esta reunião, o reverendo Moon e sua mulher se avistaram privadamente com o presidente Gorbachev em seu gabinete no Kremlin. E que pensaram os soviéticos de tudo isso? Um repórter russo assim se expressou. Não há dúvida de que foi uma excelente ideia esta de realizar esta conferência em Moscou. A história foi feita hoje em Moscou. Mas ainda não estava terminado. O último evento ocorreu no Teatro do Palácio da Criança em Moscou, onde os anjinhos se apresentaram. Foi mais uma primeira vez. Nenhum outro grupo não soviético tinha se apresentado ali antes. Raisa Gorbachev compareceu e avistou-se com as crianças nos bastidores. E, finalmente, o reverendo Moon ofereceu seus comentários aos participantes da conferência, compartilhando com eles sua perspectiva sobre a conversa que teve com o presidente Gorbachev. Mr. Gorbachev's burden is great, and his mission is difficult. It is only with God on his side that he can win the victory. This nation will play a central role in God's providence in the coming decade. As a religious leader, I firmly believe that a God-centered worldview offers the solution of all problems. Atheistic theories centered only on man bring disaster and self-destruction in the end. This is a universal principle true in both the East and the West. Let us work together to support Glasnost and Prince Taika in the Soviet Union. Let us work together for lasting world peace. Foi também o 30º aniversário de casamento do reverendo da senhora Moon. Moscou também foi o começo de uma nova amizade duradoura.
And thank you for the Moscow night, particularly, and for the Para o reverendo Moon e sua família, Moscou representou uma importante escala em sua jornada rumo à paz mundial e reconciliação. A jornada ainda não terminou, mas em abril de 1990, Moon assinalou um marco histórico. Assim, Sun Myung Moon continuará a usar, como no passado, todos os seus recursos de comunicação, alta tecnologia, indústria, cultura e ideias para ajudar a construir uma paz duradoura para uma humanidade sofredora. Para ele, será uma paz baseada no amor de Deus pelo povo da União Soviética e de todo o mundo.